Certamente você já deve ter ouvido falar no megaprojeto árabe, chamado The Line. Localizada em Neom, na região de Tabuk, ela será uma megacidade construída de forma linear, com tecnologia de última geração onde só os mais ricos do mundo poderão viver. Ou poderiam. Por quê? O que deu errado? A megalomania parece fazer parte da alma do povo árabe. Não basta ter um dos maiores desertos do mundo, mas ainda mais importantes são as obras que eles realizam nesse deserto. Desde fazer nascer plantas a belíssimos arranha-céus, os árabes amam tudo o que é grandioso. O líder daquele país, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman e seus aliados criaram uma visão para uma cidade planejada. O nome dela seria Neom, e ela deveria rivalizar com as grandes cidades globais em escala, superando todas elas em tópicos como tecnologia, inovação e engenharia. Uma realização geracional no desenvolvimento humano, uma nova maravilha do mundo e a conquista crítica que transformaria tanto a Arábia Saudita quanto seu príncipe herdeiro em heróis que guiariam a humanidade através do século XXI. Agora, poucos anos depois, a realidade é bem diferente. A ambição desmedida que iria construir Neom foi frustrada. O público mundial, que antes aplaudia, agora ri. E a vasta extensão de deserto onde todo esse aparato deveria entrar em operação em poucos meses está praticamente vazia. Desprovida de sua humanidade e de seu potencial para servir a uma visão que talvez nunca seja realizada. Essa é a história de Neom. Uma ideia que deveria mudar tudo, mas que se tornou um dos fracassos mais espetaculares da engenharia humana desde a Revolução Industrial. Sem exagero, viu? Quando fizemos aqui no canal Fatos Desconhecidos um vídeo falando a respeito de Neom ou The Line, como queira, a previsão era de que, na melhor das hipóteses, a partir de 2029, a cidade em linha já estaria recebendo seus primeiros moradores. Lê do engano, porque tudo isso mudou. E isso tem a ver com uma coisa chamada ambição. E quando ela vem acompanhada do adjetivo feminino exagerada, aí já viu, né? O resultado mais provável para isso tem um nome: frustração. Neom pretendia ser uma cidade ultrafuturista, com promessas de melhorias em todos os aspectos das cidades que nós, meros mortais, chamamos de lar. O coração do grandioso projeto de Neom, The Line, é um conceito para uma cidade planejada que se estende por um trecho linear de terra com 170 quilômetros de comprimento e apenas 200 metros de largura. E não se trata de um conjunto de edifícios, mas sim um único e extenso bloco. Para uma perspectiva, isso é longo o suficiente para se estender da costa do Pacífico até a costa do Atlântico, em qualquer lugar do Panamá. O projeto previa uma cidade sem carros, sem estradas, onde tudo o que você precisaria ao longo do seu dia, seja ocupacional, educacional, recreativo ou qualquer outra coisa, estaria a apenas uma caminhada rápida de 5 minutos. Organizada em torno de um trem de alta velocidade que poderia levar os residentes de uma ponta a outra de Neom em apenas 20 minutos. A cidade seria monitorada constantemente por uma IA preditiva, que utilizaria tecnologias sofisticadas para garantir que tudo dentro de Neom estivesse funcionando conforme planejado, ou pelo menos, esse era o plano. O desafio inicial: construir uma estrutura de vidro com 170 quilômetros de comprimento apresenta vários desafios técnicos, especialmente quando somados ao efeitos do sol escaldante da Arábia Saudita. Mas as grandes mentes do projeto disseram que isso não seria problema. Além do mais, além do trem de altíssima velocidade, Neom também contaria com as novidades do momento, que são os veículos aéreos ou popularmente conhecidos como os carros voadores. O projeto também previa que Neom seria protegida por cibersegurança quântica de última geração, para se defender contra ataques cibernéticos. Cercada por campos exuberantes de cultivos, ela poderia fornecer o necessário para sustentar seus habitantes. Neom iria contar com técnicas de indução de chuva para garantir uma precipitação constante. Incluiria uma atração ao estilo Jurassic Park com dinossauros robóticos gigantes. Teria um espaço para lutas de robôs em gaiolas e a areia de suas praias brilharia no escuro. Havia até mesmo a proposta de uma luta artificial gigante brilhante no céu, porque aparentemente a lua atual da humanidade não era inovadora o suficiente,
ou algo assim. Agora, a parte ruim da história toda. A queda de Neom. A derrubada, The Line. O fato é que a evolução na obra não vai nada bem. Um relatório emitido pela Bloomberg News em abril de 2024 disse que o plano da Arábia Saudita de ter uma parte de The Line parcialmente construída até 2030, abrigando 2,5 milhões de residentes na época, foi revisado drasticamente para baixo. Agora são estimadas 300 mil pessoas para o período, isso é, apenas 1/5 do planejado. Assustador. Afinal, são milhões de barris de petróleo trocados por uma ambição sem tamanho. Em suma, são bilhões de dólares que, por enquanto, aparentemente serão enterrados na areia. No início, a estimativa de custo até o final da obra seria de cerca de 1,5 trilhão de dólares. Uma quantia inimaginável para qualquer ser humano normal. Então, devido aos cortes no projeto, no lugar dos 170 quilômetros, é bem provável que, até 2030, a cidade tenha conseguido alcançar cerca de 1,5 milha, ou seja, 2,4 quilômetros de extensão. Os contratados começaram a demitir trabalhadores em torno do projeto, enquanto membros de alto escalão do governo saudita começaram a procurar maneiras de salvar seu ambicioso programa Visão 2030 ou mitigar os danos que podem resultar de não atingirem a meta. Imagens de satélite recentes não mostram praticamente nada construído na área, nenhuma estrutura, a não ser alguns pequenos prédios onde foram instalados os acampamentos dos trabalhadores e os escritórios da obra ao longo de uma vasta área de areia removida. De alguma forma, os investidores parecem ter sumido. Talvez outras preocupações tenham recaído sobre eles, como a inconstância no Oriente Médio, que atualmente assiste tenso aos conflitos envolvendo Israel e a faixa de Gaza. Mas não só aí que mora o problema, não. Muitos pré-candidatos a neomeses, ou seja, cidadãos de Neom, deram 2 passos para trás quando descobriram a funcionalidade da IA preditiva. Ela coletaria e manteria armazenados todos os dados dos moradores e, quando falo todos os dados, é porque realmente seriam todas as informações, livres ou secretas, relacionadas aos moradores. Ela vigiaria sites, telefonemas e mensagens que um morador, porventura, guardasse em seus smartphones. Invasão de privacidade? Seria esse o nome? Os problemas foram ocasionados por uma cascata de fatores, na verdade. Como sempre acontece, aliás, em diversos projetos muito ambiciosos. A Arábia Saudita possui um fundo de reserva chamado PIF, sigla para Fundo de Investimento Público. Segundo os árabes, o PIF controla ativos que chegam aos 925 bilhões de dólares. Mas não é isso que a Bloomberg disse. Segundo ela, o PIF conta atualmente com somente 5 bilhões em caixa. Isso é quase uma ninharia em comparação com o que Mohammed bin Salman disse que seria o custo total apenas da fase 1 da construção de Neom, o equivalente saudita a 320 bilhões de dólares. É possível que dados estejam sendo superestimados pelos árabes? Sim, claro que é. E isso tem um motivo: propaganda. Afinal, ela é a alma do negócio. Se você mentir bem, pode se dar bem. Seria algo assim, pelo menos para os marqueteiros árabes. Sem esse montante, a continuação do The Line ou Neom torna-se inviável. O príncipe tem feito vários contatos a fim de trazer novos investimentos, mas ainda nada foi assinado. Até mesmo alguns trabalhadores da obra já comentaram que Neom sempre foi uma utopia e não está vinculada a uma realidade. O projeto inicial, idealizado por Bin Salman, retrata uma cidade mais longa que a distância entre Nova York e Filadélfia, confinada inteiramente em arranha-céus espelhados e mais altos que o Empire State. Isso é, ou não, algo realmente intocável. Para muitos, tornou-se impraticável e até mesmo ridículo. Mas tomara que não precisemos ver algo tão grandioso envelhecendo em meio às areias do deserto árabe, né não? Até a próxima.